Colossenses 3, versículo 13. Os que encontraram, digam amém. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Eu vou ler mais uma vez, os irmãos, preste atenção. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Senhor Deus e Pai, nós abrimos o nosso coração nesta noite, a nossa mentalidade para receber a Tua palavra. Fala conosco conforme Tu queres, porque a Tua palavra é profecia de Deus para os nossos corações. Que tanto os que estão no templo, como aqueles que também estão em casa, sendo alcançados por esta palavra, que o Teu poder venha nos envolver, e Te louvaremos. Amém. Podeis assentar? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, com base no texto bíblico que nós acabamos de ler nesta noite, eu quero estar falando com os irmãos, abordando um tema que é de grande, mas de grande importância para as nossas vidas. Porém, nos dias da atualidade, a cada dia que se passa, tem sido meio que esquecido por muitos. Outros não têm dado a tão grande importância em que deveria dar. Nós vamos estar falando nesta noite ao seguinte tema: o que precisamos saber sobre o perdão? O que precisamos saber sobre o perdão? Eu estou ministrando nesta noite uma palavra voltada a pessoas que têm alguns cerca de meses de evangelho, que estão servindo. Outros já têm cerca de 10 anos, outros 20 anos, e alguns também que têm mais de 30 anos, que servem a Deus. Porém, há uma carência muito grande em meio ao povo de Deus para compreender a profundidade acerca do perdão. E é algo que é indispensável para nós. Precisamos ter um conhecimento aprofundo, porque às vezes estamos remando e não saímos do lugar. Muitos fazem campanhas, sobe no monte, dá 10, 30, 50 voltas e não vê as coisas mudarem. E nós vamos compreender a profundidade deste tema, e a concluir nós vamos compreender certas ocasiões que estão acontecendo em nossas vidas, que estão resultando, conclusivos resultados, nas quais nós não queríamos e não esperávamos. Eu quero iniciar dizendo a você: você já precisou perdoar alguém que muito te machucou? Eu vou repetir: você já precisou perdoar alguém que muito, mas muito te machucou? Sabemos que perdoar não é fácil, é muito difícil perdoar alguém. Ainda mais quando nós falamos a respeito de perdoar alguém e quando isso se refere àquelas pessoas que são mais próximas de nós. Às vezes um amigo,
um parente, um colega, às vezes na questão conjugal, às vezes de filhos para pai, de pai para filhos, de pastor para ovelhas, de ovelhas para pastor. Sabemos que não é fácil perdoar, mas todos nós, nenhum de nós estamos isentos disso. Todos nós, um dia na nossa vida, nós precisamos, ou tínhamos a necessidade, ou temos a necessidade de perdoar alguém. E precisamos saber a profundo sobre o perdão. Há uma reflexão que eu quero iniciar com o primeiro aspecto para a nossa meditação e para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, quem você e eu precisamos perdoar. Alguém pode até dizer, eu não preciso perdoar a ninguém. Muitos se enganam com este conceito. Então, o primeiro aspecto para nós, a conhecer a profundidade do perdão, quem você e eu precisamos perdoar. Façamos uma reflexão agora neste momento. Lembra aí, tem alguém, existe alguém que eu e você precisamos perdoar. Colossenses 3, versículo 13 diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Em outras palavras, como diz o texto no versículo 3, ou versículo 13, em outras traduções diz, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Então, quando nós falamos a respeito de suportar, nós entendemos que nós precisamos perdoar, e além de perdoar, nós precisamos suportar. Porque a gente tem que ser bem transparente que tem gente, irmãos, vamos ser verdadeiros, tem gente que acaba por suas atitudes e comportamentos sendo, conclusivamente, insuportável. Já viu aquela pessoa que você tem comunhão com ela porque você não pode ficar sem ter comunhão com ela. Você não pode ficar sem ter comunhão com ele. E isso eu estou falando a respeito com o coração aberto. Não que você tenha que ter uma amizade com falsidade. Não estou dizendo que você tem que suportar alguém que você não gosta, que você não suporta, mas você tem que resistir, você tem que ter aquela comunhão. Não é isso. É porque em contrapartida, nem todo mundo tem o mesmo comportamento que o nosso. Nem todo mundo tem a mesma estrutura e a mesma base espiritual do que a nossa. Então tem pessoas que às vezes os seus comportamentos trazem sobre nós certas situações, certas atitudes que acabam sendo-se uma situação em que nós precisamos suportar, perdoar e suportar. Efésios capítulo 4, versículo 32 diz assim: antes sejais uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então temos que perdoar o nosso irmão, para que também possamos receber o perdão de Deus. Aí eu volto a dizer, sempre é mais difícil perdoar quando é um amigo ou quando é um familiar. Mas por que é tão difícil perdoar pessoas tão próximas? Aí nós entendemos. As pessoas que mais amamos, conhecem nossas fraquezas, nossas intimidades, são neles em quem mais confiamos. Aí entra em contrapartida, a traição dói mais,
sentimos como se estivéssemos sendo aproveitados da proximidade, da nossa confiança, para nos agredir, para nos roubar e para nos maltratar. Já viu que tem pessoas que assim, aproveita da intimidade que tem com você para lhe atacar, para lhe ferir. Pessoas que estão sempre próximo de você e no momento que você comete uma falha, são os primeiros a dizer: errou, pecou, não pode. Já viu que existem pessoas em meio à família, estou falando de forma geral, que todo mundo pode errar. Dentre os tais, todos eles cometem falhas, pecados gravíssimos. E ninguém fala nada, ninguém cometa nada. Mas se você cometeu uma falha sequer, todos eles apontam o dedo para você. Mas ele não pode errar. Mas ela não pode errar. Ela não diz que é crente. Ele não diz que serve a Deus. Você está entendendo? E aí é que dói mais. Porque mesmo se nós não quisermos, é nosso dever. Nós temos que perdoar. Perdoar e suportar. E como é que essas pessoas às vezes nos ferem? Uma fofoca. É sempre uma fofoca. É sempre um aborrecimento. Mas quando foi um amigo que falou, tem peso maior, faz com que as pessoas acreditem mais e nos faz sentir traídos de uma forma mais profunda. Lembra aquela pessoa que chegou para você, aquele coitadinho dizendo: oh, me ajuda, meu santo, oh, varoa de mistério, eu preciso de você, vaso, eu estou passando uma necessidade tão grande, somente tu podes me ajudar, mulher de Deus, homem de Deus. Aí você foi lá com todo sem empenho, você pegou aquele dinheiro que você ia comprar pizza para os seus filhos e deu para ela comprar o gás. Você pegou ali as suas economias que estava guardada e deu para ela comprar o leite dos meninos. Você abraçou ele no momento mais difícil da vida dele. Você tirou de si para semear na vida dele, para ver ele ser vitorioso. E no momento mais difícil da sua vida, que você mais precisou dele, mais precisou dela, em vez dele estender a mão para você, ele começou a fazer fofoca sobre a sua vida. Ele começou a caçoar sobre você, começou a contender contra você, começou a se levantar contra você, e coisas que você não contava para ninguém, somente para ele, somente para ela, neste momento oportuno ele saiu contando para todo mundo. Você está entendendo? Aí você, como ser humano natural, olha para ele, olha para ela, e a sua vontade não é outra, a não ser dizer: papai, eu pego pelo pescoço, papai, eu pego. Você tá... Ainda mais quando aquelas pessoas se aproximam e dizem: oh, eu gosto tanto de você, você é uma benção, viu, lhe amo. E você fica olhando dizendo: oh, miserável, mentiroso, fofoqueiro, falsitário, mais falso do que CD pirata, mais falso do que tênis da Adidas, aquele que na antiguidade comprava na primeira vez que lavava, abria a boca assim, ficava com a boca aberta. Você está entendendo? Aí você olha e aí você dá vontade de pegar pelo pescoço, porque você sabe nitidamente que é falsidade pura e sem mistura. Mas aí você não pode permitir que o velho homem venha renascer. Aí você respira 10 vezes e diz: meu Deus, eu preciso perdoar. Eu tenho que perdoar. É necessário perdoar. Então é noite de reflexão. Vai pensando aí aquela pessoa em quem você precisa perdoar. Pensa, mas pensa. A ponto de você pensar e dizer: meu Deus do céu, já me fez raiva demais. Meu Deus do céu, eu já perdoei tantas vezes, Senhor, dá vontade nem de perdoar mais. Eu tenho uma boa notícia para você. Eu não sei se é uma boa, se é uma mal para você, mas é uma boa notícia. Queira você ou não, você tem que perdoar. Irmãos, não adianta, não adianta. Eu tenho vivido isto. E esses dias eu conversando com a minha esposa, eu falei para ela: a maior batalha que o crente enfrenta aqui na terra não é o pecado. Não é o pecado. Porque o pecado você tem várias formas de escapar.
Você pode resistir. Se você vê que você não resiste, foge. Você está entendendo? Se você não conseguir fugir, evita. Tem várias formas de você escapar do pecado. Agora, quando a gente fala a respeito de perdoar, é a maior batalha que o crente enfrenta aqui na terra, é essa. Porque você tem que amar, orar, perdoar os seus amigos e os seus inimigos ou adversários. E olha que não é titulado por você, não é você que titula dizendo, fulano é meu inimigo. Não, não é você que titula. É as atitudes dele e dela que titula, que é seu inimigo. Porque Jesus certa feita diz, quem não é por nós, é contra nós. Porque quem não junta, porque tem gente que não espalha amizade, espalha fofoca, espalha contenda, espalha falsidade. Você está entendendo? Mas aí como eu disse, o pecado você evita, você resiste, você foge. Agora, a questão de perdoar não, é completamente diferente. Você pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento lá vem ele, lá vem ela, e te vê de longe e diz, amiga, me dê um abraço, eu estou com tanta saudade de você, amiga, me abraça, amiga, e você está olhando o abraço de tamanduá bandeira. Você está entendendo? É desse jeito. Mas você tem que perdoar, e não é perdoar da boca para fora, é perdoar de todo o seu coração. Tem que perdoar. Ô bispo, pois eu puxei para amanhã no Nordeste, puxei para país, sangue ruim, pois país era assim, pisou na bola uma vez, acabou. Você está entendendo? Não tem conversa. Pois eu já perdoei 10 vezes, ponto final, não perdoo mais. É um direito meu, é um direito seu. Só que se nós não perdoarmos, nós não receberemos o perdão de Deus. Então, primeiro aspecto, quem você e eu precisamos perdoar? Lembrou aí de alguém? Tem gente que está pensando, está dizendo, eu tenho que fazer uma lista. É gente demais. É gente demais para eu perdoar. Você está entendendo? Porque, irmão, tem coisa, você está no teu canto, você não fez nada. Mas tem gente que, tem dois tipos de pessoa que nasce nesta vida, neste conceito. Tem aquele tipo de pessoa que é feliz e quer te ver feliz, e tem aquele tipo de pessoa que é infeliz e quer lhe ver infeliz também. Já viu? Que tem gente que parece que vê o mundo só para infernizar a vida dos outros. É uma realidade, irmão, a gente tem que ser sincero. Então precisamos meditar. Quem? Você e eu precisamos perdoar. Lembrou? Ok. Segundo aspecto, quando eu e você precisamos perdoar. Aí você está dizendo, mas quando? Qual é o momento? Qual é a ocasião? O que aconteceu? Como é que eu vou saber quando eu devo perdoar? Efésios 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Queridos, a ira não pode fazer parte do nosso coração. Pessoas rancorosas, pessoas que guardam mágoa, pessoas que guardam rancor dentro de si, precisa liberar perdão. Você está entendendo? Porque quando guarda isso dentro de você, um problema que não é seu, passa agora a ser seu. Porque a pessoa te feriu, a pessoa te maltratou, a pessoa te caluniou, a pessoa te perseguiu, a pessoa te traiu, a pessoa agiu de má fé com você, aí você deixou a ira entrar no seu coração. Aí você diz, um dia eu vou me vingar, um dia eu pago com a mesma moeda e ainda dou o troco. Não faça isso, não faça. Se foi você que feriu, peça perdão. Se te feriram, libera perdão. Não permita que isso fique dentro de você. Entendo que precisamos perdoar quem nos magoou ou nos fez mal o mais rápido possível. Não pode deixar para amanhã, tem que ser o mais rápido possível.
A nossa vida é como um vapor, não sabemos o dia que Deus virá nos buscar, como estarão as suas mãos, ou o que você terá para apresentar, um coração puro ou um coração cheio de ódio diante de Deus. Você precisa se livrar deste fardo e livrar o seu irmão que te magoou também. A falta de perdão faz mal para as duas partes. É como se o outro contraísse uma dívida com você e ele não pode pagar. A única maneira é perdoar a dívida. Quantas vezes você também já magoou alguém? Ou o que você faz para compensar essas pessoas a respeito disso? Você acha realmente que alguma coisa pagaria o que você fez? Para pensar. Porque às vezes, olhe para cá, pessoas precisam pedir perdão para nós, mas tem vezes que nós precisamos pedir perdão para pessoas. Aí entra a meditação, é como está dizendo a reflexão, é como uma dívida. Te feriu, ele está te devendo. Você feriu, você está devendo. Como é que paga essa dívida? Ah, mas não foi eu que comecei. Ah, mas não foi eu que fiz. Ah, o negócio não foi culpa minha. Não importa, faça a sua parte, e Deus vai fazer a parte dele, porque quem perde com tudo isso, irmão, quando não acontece o perdão, é o reino de Deus, o inimigo ganha, mas quando pedimos ou liberamos perdão, o nome de Jesus é glorificado, o inimigo é envergonhado, e a glória de Deus, e a presença de Deus, e a misericórdia de Deus, vem sobre as nossas vidas. Quando eu e você precisamos perdoar? Quando é necessário perdoar. Quantas vezes for necessário, precisamos perdoar. Terceiro lugar, quantas vezes você e eu precisamos perdoar? Quantas vezes eu e você precisamos perdoar? Porque tem gente que tem um diário. Ela já anotou lá. Já tem 10 vezes. Se passar mais uma, já era. Você está entendendo? Tem gente que já escreveu, pois até o final deste mês, se não pedir perdão, se não mudar, se não partir para outra situação, eu não perdoo mais. E ponto. Imagina se o Senhor agisse dessa mesma forma comigo e com você. Quando nós pecamos contra Deus, e o Senhor olhasse e dissesse: minha filha, tua dívida está grande comigo, viu? Vou dar a última chance. Queridos, a própria palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos. Sabe por quê? Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. E ainda conclui assim: se renovam a cada manhã. Aleluia, aleluia. Pedro foi um exemplo para entendermos isso. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Resposta de Jesus. Por que será que Pedro cita logo 7? Com certeza Pedro já estava naquela, pastor Hinaldo. Porque um camarada já aprontou comigo, e a 7ª vez, eu creio que aqui acabou. Porque o 7 é o número da perfeição, então daqui não passa. Não, vou perguntar ao mestre se é 7 vezes. Diga para quem está pertinho de você, diga: não é só 7 não, viu? Diga: pode continuar contando. Aleluia. Acredito que essa seja a questão que mais te irrita, pois você tem que perdoar com mais frequência, justamente as pessoas mais próximas. Não, faz parte da nossa vida, faz parte. Às vezes você fica: meu Deus, de novo, meu pai tem que perdoar de novo, meu Deus, o que é que eu faço, meu pai? O Senhor está dizendo nessa noite: perdoa, perdoa. Mas mais uma vez, Senhor, mais uma vez, porque nós estamos falando a respeito quando o teu irmão pecar contra ti, ou quando ti pecar contra o teu irmão. Pecar contra Deus é outra coisa. O único que perdoa pecados é o Senhor.
Ah, eu pequei contra Deus, então eu tenho que prestar conta com o pastor Fernando. Pastor Fernando, me perdoa porque eu pequei contra Deus. Não, se eu pequei contra Deus, é entre eu e Deus. Agora, se eu pequei contra o meu irmão, aí eu tenho que resolver entre eu e ele. E ele e eu. É assim que funciona. Aleluia, aleluia, aleluia. É a palavra infeliz que seu marido falou. Lembra? Lembra? O que ele disse para você que te magoou, que te entristeceu, que te feriu, que até hoje você leva aquela bagagem lá no cantinho do seu coração. O Senhor marcou esta noite para te dizer: pega esta bagagem e joga fora, lança fora do teu coração. É que você já perdeu conta de quantas vezes isso já se repetiu, ou o seu filho resmungando entre os dentes: lá vem a coroa de novo, lá vem a veinha de novo, chamar minha atenção, lá vem a chata, lá vem um chato, não suporto ele mais, está chato demais, está insuportável demais. Querido, não interessa, faça a sua parte, perdoe quantas vezes for, né? Ou coisa simples, mas que aos poucos vão minando as nossas forças, nos aborrecendo, e nós vemos nos perguntando a Deus: até quando, Senhor, suportaremos isso? Até quando, Senhor, teremos que perdoar? Ora, você os ama, que tal se perguntar como seria a sua vida sem eles? O mesmo insuportável que você diz que é insuportável, pare para imaginar a sua vida sem ele. Pare para imaginar a sua vida sem aquela filha chata. Pare para imaginar a sua vida sem o pai chato, sem a mãe chata. Pare para imaginar até as manias do teu esposo que deixa você com raiva. Aí quando morre, meu Deus, que saudade dele brincando comigo. Que saudade dele me perturbando, jogando a toalha no chão, dizendo só para me ver valente. Você está entendendo? Faz falta, irmão, faz falta. Que não possamos valorizar só quando perdemos, mas temos que valorizar antes. Vamos lá. 70 vezes 7 são 490 vezes. Quantas vezes? 490. Mas é só uma ilustração. Imagine Deus com um contador para saber se você já perdoou 490 vezes. Perdoe quantas vezes for preciso, quantas vezes for necessário, pois você não suporta viver sem eles. E sinceramente, não se importa em viver sem eles, há algo errado com você. Ou seja, se você realmente não se importa e dizer: não me importo, para mim tanto faz quanto fez, tem alguma coisa errada com você. Você está entendendo? É desse jeito, tem que perdoar. Vamos concluindo. Claro que existem pessoas que, apesar de perdoarmos, preferimos manter é um direito nosso. Perdoar é uma coisa, conviver é outra coisa. Você está entendendo? Porque você não vai viver colocando Judas dentro da sua casa. Não vai. Perdoei, Senhor, já liberei perdão, mas é Judas lá e eu cá. Você está entendendo? Não deixe de dar a paz do Senhor para Judas. Você está entendendo? Não deixe de dizer que ama Judas de todo o coração. Não deixe de estar presente. Na casa do Senhor, queridos, tem todas as qualidades e espécies de pessoas. Não sei o que estou dizendo, a própria palavra fala. A igreja é um lugar que nós nos reunimos para cultuar a Deus. E tem gente que chega a dizer: a igreja é um hospital. Sim, então se é um hospital, vai vir gente de todo jeito, com todo tipo de enfermidade, com todo tipo de problema, com todo tipo de comportamento. O joio vai estar misturado no meio do trigo. Você está entendendo como é que funciona a situação? Então a gente tem que conviver, suportar. Mas certas situações não tem como ser como antes. Não tem como, irmão. A gente tem que ser sincero. Que às vezes você coloca uma certa confiança em fulano, em ciclano, em beltrano, e quando você pensa que não, as pessoas que você esperava, no mínimo, ser grato. Uma coisa que eu sempre tenho frisado no meu coração é que Deus nunca permita que eu seja ingrato. Nunca. A ingratidão é um benefício satânico, maligno, no coração de pessoas que não têm temor ao Espírito Santo de Deus. A ingratidão é um demônio. Posso dizer até isso, porque não é possível, irmão, que você ajuda uma pessoa, e no final de tudo, ela lhe paga com a ingratidão.
É ingratidão. O mínimo é agradecer com sinceridade. Ó, irmão, te agradeço por tudo que você fez por mim. Com sinceridade. Segue o seu caminho. Vai adiante. Prossegue. Avança. Sem olhar para trás. Mas não fique remoendo. Não fique contendendo. Não fique difamando. Não fique caluniando. Se não quer conviver com a pessoa mais, não quer ter uma amizade mais com a pessoa, então deixa ela viver a vida dela. Viva a sua. Vivamos a nossa. Você está entendendo? É isso que tem que acontecer. Mas tem pessoas que não se contentam apenas com isso. Não se contenta. Aleluia, aleluia. Mas, simplesmente, não é problema seu. A sua parte é perdoar quantas vezes for preciso. Ô bispo, e eu perdoo direto, mas não muda. Lembre-se, perdoe quantas vezes for. Eu vou repetir. Perdoe quantas vezes for necessário. E depois, grave o que eu vou lhe dizer, o restante é com Deus. Você está entendendo? Faz a tua parte. Deus faz a dele. Nós não podemos fazer a nossa parte e querer fazer a parte de... Olhe para cá, pastor não muda a ovelha. Você está entendendo? Você não muda o seu irmão. Quem muda é Deus. Então faz sua parte. Ah, bicho, mas eu já perdoei e continua do mesmo jeito. O Senhor está vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, contemplando os bons e os maus. O Senhor sabe de tudo, Ele está vendo. Vai chegar um momento que quem vai tratar com ele, quem vai tratar com ela, é Deus, não é você. Lembra de Davi? Foi perseguido por Saul várias vezes. Davi teve a oportunidade de matar Saul várias vezes. Foi lá e cortou só um pedacinho da orla do manto, assim do vestido, assim, ó. Só um pedacinho. Se ele quisesse, ele tinha passado a espada. Mas por que é que ele não matou Saul? Porque ele entendia, é ungido de Deus. Você está entendendo? Embora estava fazendo o que não era para fazer, porque está cheio de ungido, está cheio de ungida de Deus, fazendo e falando o que não deve fazer e falar. E não cabe a mim e você colocar a mão. Deixa que no momento certo o Senhor vai tratar. Se Davi quisesse ter matado, matava, mas Davi entendeu, não é eu. Eu faço a minha parte e o Senhor vai fazer a parte dele. Você está entendendo? Mantenha-se o seu posicionamento com Deus. Fica firme. Eu sempre tenho meu coração o conceito, na mesma proporção que Deus conhece a mim, que Deus conhece a você, que Deus conhece a nós, queridos. Quem está à tua esquerda e à tua direita, observa tudo. Você está entendendo? É por isso que às vezes tem pessoa que vai lá, porque tem gente que pensa assim que ninguém, irmão, acho que ninguém sabe de nada do que acontece, né? Aí você está muito enganado, irmão, você está muito enganado. Aí tem gente que está lá vendo, a pessoa vai lá e diz, ô missionária Ana Cláudia, Pai do Senhor, missionária Ana Cláudia, a senhora é uma bênção, a mulher de Deus, viu, missionária Ana Cláudia? Aí quem está de longe, está olhando, está dizendo, serpente, tu acabou de dizer ali, eu escutei tu falar mal da missionária Ana Cláudia, ah, serpente, e vem só elogio, e vai elogiando, irmão, cuidado com os elogios demais, eu ando meio, você está entendendo? Eu ando com a orelha em pé com esse negócio de elogio demais. Aí eu amo a meu bispo, a meu pastor, a minha líder, minha bispa. Eu ando meio atento com esse negócio, porque eu tenho visto cada coisa. Eu não estou dizendo que me contaram, eu estou dizendo que eu tenho visto. Então a gente tem que se policiar quanto a isso. Mas eu volto a dizer, sendo serpente ou não, temos que fazer o quê? Perdoar. Sendo Judas ou não, nós temos que perdoar. Aleluia. Quarto lugar, para a gente concluir. Vamos lá. Por que você e eu precisamos perdoar? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mateus 6, 14 e 15. Se porém não perdoardes, grave essa, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Saiba que Deus não recebe sequer sua oferta, se não se reconciliar com seu irmão. Se não precisa do seu dinheiro, Ele quer sua obediência em um coração puro. Até para ofertar, a gente tem que ofertar com um coração puro, obediente, temente a Deus. Aí o crente está lá, contendendo contra a vida do outro, se levantando contra a vida do outro, esquece da vida dele para se preocupar com a vida alheia, e está vindo na frente da igreja e vem desse jeito: ó, papai, hoje chegou o dia de eu dizimar, hoje chegou o dia de eu ofertar, e o Senhor está olhando e está dizendo: não receba o teu dízimo, não receba a tua oferta, te conserta primeiro com teu irmão, vai lá, libera perdão, peça perdão, aí depois você vem devolver diante do altar. Não sei o que estou dizendo, não é a Bíblia, é a Bíblia que diz. E eu quero concluir aqui, já resumindo, a dizer para você: não é fácil. É fácil, irmãos? É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas quando Deus quer falar conosco, Ele vai nos prensando. Ele vai nos prensando. Você está entendendo? E aí Ele vai prensando e vai dizendo: e aí? E aí? Tu vai perdoar ou não vai? É do teu jeito ou é do meu jeito? Você está entendendo? Quem está entendendo o que Deus está falando nessa noite? É que nessa questão que tem acontecido nos últimos dias, por conta da atitude de alguns. Talvez alguém fala: não, fulano não vai pregar lá, fulano não vem pregar aqui, fulano não vai lá, Beltrano não vem aqui. Deus falou comigo. Isso não pode partir de você. Se fazem assim por aí, não faça o mesmo. Mas tem situação, irmão, que eu passei, como eu disse para vocês, de pessoas que eu peguei no colo, que eu abracei, que eu estendi a mão, e o mínimo que deveriam ter feito eram ser gratos. Mas em vez de ser gratos, saíram falando mal de mim, saíram falando mal da igreja, saíram falando mal do ministério. Você está entendendo? E quando fala mal da igreja, não está falando mal só de mim. Quem é a igreja aqui? É só eu que sou a igreja? A igreja somos todos nós. Se fala mal da igreja, fala mal de você, fala mal da sua família, fala mal da sua casa também. E eu não aceito isso. Eu falei: Senhor, mas como é que a gente convive com um negócio desse, Senhor? Aí o Senhor foi e falou para mim: meu filho, não é do teu jeito, é do meu jeito. Então perdoa, libera perdão. Aí eu falei: mas Senhor, e se for lá na igreja? O Senhor falou: se for lá na igreja, abraça, receba. Seja diferente. Não pague o mal que te fizeram com o mal. Pague o mal com o bem. Que às vezes o nosso ser humano, irmão, ele quer nos impulsionar, dizer: não, não vai. Você viu o que fez com você? Viu o que fizeram com você? Viu o que falaram de você? Você está entendendo? E o Espírito Santo falou no meu coração: faça diferente. E é assim que eu vou fazer. Longe de mim desobedecer a Deus. Então não se espante, viu? Porque tem gente que tem conhecimento. Se quando pensar que não, aí chegar alguém e você olhar e dizer: meu Deus do céu, que falsidade. Somente ore, somente ore. Porque nós vamos tratar na forma em que Deus nos conduzir para ser tratado. Eu estou falando isso sem falsidade, sem demagogia. Você está entendendo? Sem diferença. Porque se não for de coração, Deus não recebe. Perdão não pode ser da boca para fora. Você está entendendo? Quer ver um perdão da boca para fora? Eu discuti com o pastor Fernando. Nós dois contendemos um com o outro. Aí passa um mês, pastor Fernando, me perdoa. Perdoado. Você me perdoa também. Também eu te perdoo, rapaz. Me perdoa também, viu? Tamo junto, viu, pastor Fernando? Aí passa uma semana. Aí está eu e o pastor Fernando conversando. Aí de repente nós começamos assim se distorcer nas palavras. Aí eu venho e falo: pastor Fernando, tu lembra que tu fez comigo semana passada, para uns dias atrás? Você me feriu, rapaz. Você pisou na bola comigo, rapaz. Você está esquecido? Eu não esqueci não, viu? Eu não esqueci não, rapaz. Viu? Eu estou logo te dizendo. Então o que acontece? Perdão da boca para fora é aquele que você fica desenterrando o defunto. Você está entendendo? Você fica passando na cara da pessoa aquilo que já aconteceu. Viva o hoje, esqueça o ontem. Foca no futuro que Deus preparou para você no amanhã.
Lembra de uma palavra que eu preguei aqui? Que houve um grande terremoto em um país aí, e sacudiu a terra, e teve tsunami também, e milhares de pessoas morreram. E quando foi na conclusão, o chefe da equipe de resgate, ao se aproximar do presidente daquele país, o presidente olhou para o chefe de resgate e disse: quais são as ordens? O que nós temos que fazer daqui em diante? E aquele chefe de resgate disse: bem, autoridade, a primeira coisa que nós temos que fazer é enterrar os mortos, os que morreram. É a primeira coisa, porque se não enterrar, vai vir o mau cheiro, a putrefação. Você está entendendo? Primeira coisa, para não ter risco de contaminação, porque foram muitos mortos. A primeira coisa é sepultar os mortos. Segunda coisa, cuidar dos que ficaram vivos. Terceira coisa, fechar os portos. Você está entendendo? Por que fechar os portos? Para que eles não viessem correr perigo, nem de contaminar alguém ou de ser contaminado, porque o que aconteceu foi algo terrível. Então, fechar os portos era um sentimento também de dizer o seguinte: nós vamos cuidar dos que sobreviveram, sem ninguém interferir. Você está entendendo? Então é isso que tem que acontecer na nossa vida. O que aconteceu no passado já foi. Enterre os mortos. Cuide do que restou. Cuide do que escapou, do que sobreviveu ainda. E feche os portos, não dê mais brecha. Mude no que for necessário mudar, para ter uma vida de vitória e de bênçãos na presença do Deus da Bíblia. Aleluia, aleluia. Olha a conclusão. Não é que você não ora, é que Deus não está recebendo mais. Tem uma boa notícia para você: Ele está interessado em responder. Basta você perdoar. Bênçãos ficam retidas quando não perdoamos. Milagres não acontecem quando nós não perdoamos. Você está entendendo? Enquanto não abrir o coração e colocar para fora, e não permitir que o teu coração seja um depósito de rancor, de mágoa, de ódio, de ira, de lixo, milagres não vão acontecer. Às vezes portas estão fechadas, não se abrem, bênçãos não vêm, porque está faltando apenas o perdão. Aí aqui eu entro com uma observação, porque às vezes, a maioria das vezes, o ser humano, ele é observador quanto à vida do seu irmão. Quando o seu irmão erra contra ele, ele diz: tem que pedir perdão para mim, errou comigo. Mas o que mais falta no meio do povo de Deus é o reconhecimento próprio. É você olhar e dizer: realmente, eu errei. Parar de ficar colocando a culpa em fulano, em ciclano, em beltrano. A culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do líder, a culpa é do meu esposo, a culpa é da minha esposa, a culpa é dos meus parentes. Tem momentos que a culpa é nossa. Assuma a responsabilidade. Eu preciso mudar, eu preciso rever meus conceitos, eu tenho que mudar as minhas atitudes, eu tenho que rever os meus valores, eu tenho que me valorizar mais para que milagres venham a acontecer e liberar perdão quando for necessário. Aí sua vida prospera em todas as áreas e sentidos. Aleluia. Perdoe para que Deus faça parte desta união. Não adianta convivê-lo a manter sua morada suja com mágoa, ressentimento. Seu ministério desta forma não vai bem. É porque você só é capaz de dar aquilo que tem. E transmitir amor, você precisa saber amar. Ou seja, para transmitir amor é preciso saber amar. E quem ama, perdoa. Quem perdoa, ama. Quem pagará a dívida que foi contraída com você é Cristo, pois nós somos incapazes de fazer isso. Deus quer usar você, és um vaso escolhido e honra para Deus, tem honra de Deus sobre a sua vida, mas é preciso fazer o necessário. Perdoa nesta noite, não espera para amanhã. O que você pode fazer hoje, amanhã pode ser tarde demais.
Mas bispo, eu não tenho contato com a pessoa pessoalmente. Envia um zap, envia uma mensagem, vai no Instagram, vai no Mensageiro, ou então dá um telefonema. Não precisa dar explicação do que aconteceu, não precisa relembrar os acontecimentos, simplesmente escreve lá: me perdoa, a partir de hoje uma nova história se inicia. Se você feriu, se você magoou alguém, libera. Bispo, eu não tenho mais contato com aquela pessoa, nunca mais eu vi ele, nunca mais eu vi ela. Abre as tábuas do teu coração e diga para Deus ouvir: Senhor, eu libero perdão para ele, eu libero perdão para ela. Para de levar esta carga dentro do teu peito, dentro do teu coração. Isto está minando a sua fé. Ele está nem aí porque está acostumado a te ferir, ela não está nem aí porque está acostumada a te ferir. Mas faça a tua parte, põe para fora, libera para fora. É como um passarinho que está preso dentro da gaiola e você abre a porta e diz: pode voar, passarinho. É isso que Deus quer fazer nessa noite, porque a falta de perdão prejudica a tua comunhão com Deus, prejudica a tua fidelidade com Deus, prejudica o teu relacionamento com Deus, prejudica a tua vida espiritual, emocional, em todos os sentidos da vida. Mas o Deus da Bíblia marcou esta noite para te dizer: queira o diabo ou os demônios ou não, perdão vai acontecer na tua casa hoje. O diabo vai perder esta batalha, os demônios vai bater em retirada, porque a presença de Deus te envolve nessa noite, dizendo: meu filho, minha filha, a presença de Deus te basta, a minha presença te basta. Ei, prepare para viver um novo tempo, prepare para viver uma nova história na presença de Deus. Sabe aquele homem ignorante, bruto, carrasco, aquele homem que quer se achar o grandão, quer se achar maioral dentro da tua casa? Quebra ele no meio, mas não deixa para quebrar ele amanhã. Quebrar como, bispo? Não vai quebrar de pau, não. Não vai quebrar com cabo de rodo, não. Não vai quebrar ele com a vassoura, não. Não é isso. Não vai pegar a colher de ferro e tacar na cabeça dele, não. Como é que eu vou quebrar ele, bicho? Quebra ele nessa noite, chega para ele, olha nos olhos dele e diz: eu te perdoo e libero perdão para você. Aí você vai ver o Espírito Santo entrando em ação, ele olhando para você e pensando consigo mesmo: que ignorante que foi eu, que carrasco que foi eu, que bruto foi eu fiz tudo para ferir ele, para ferir ela, e olha o que ela está retribuindo com amor, está retribuindo com perdão, está retribuindo com misericórdia. Irmão, o diabo não suporta perdão, o diabo suporta nossos diplomas, o diabo suporta o diploma de faculdade, a conclusão, o diabo suporta os nossos ternos bonitos e os sapatos brilhosos, o diabo suporta as gravatas listradas, francesas ou americanas. Mas tem uma coisa que o diabo não suporta: é um crente com coração aberto, sincero, quebrantado, perdoando e liberando perdão, perdoando e liberando perdão. Por quê? Porque se tem alguém que não tem perdão, nunca terá perdão, é o diabo, e ele sabe. E por conta disso, ele quer nos isentar, ele quer nos neutralizar, ele quer fazer com que nós não liberamos perdão e não peçamos perdão. Eu finalizo dizendo: na maioria das vezes, diga para o seu irmão, na maioria das vezes, acho que ele não ouviu não, diga: na maioria das vezes, você vai ter que pedir perdão, estando certo, com a razão. Você está entendendo, irmãos? Isso nunca aconteceu com você? Nunca aconteceu? Se nunca aconteceu, assim te diz eu, te prepare que vai acontecer. Vai, irmão, vai. Porque tu tem duas alternativas. Já viu aquele conceito? Se tu não vai até mim, eu vou até ti, eu vou. Você está entendendo? Porque às vezes você espera a pessoa, não vai pedir, não vai vir, porque tem gente que não vai. Tem gente que fica ali matando na unha, não vai pedir perdão. Mas você faz tua parte. Você está entendendo? Quebra ele no meio, quebra ela no meio, de novo. Se é ele que tem que pedir perdão, se é ela que tem que pedir perdão, e ele não pedir e ela não pedir, aí você chega disfarçado e diz assim: bem, e ele: por não, ela: por não, te perdoo, viu? Está perdoado. E se retira. Não tem questão, não tem assunto mais. Só diga: eu te perdoo, viu?
E mesmo que ele diga de quê? O que eu fiz? Porque tem gente que é assim, fere o dia todinho. E aí quando tu diz, eu libero perdão, ele diz, de quê? Eu não fiz nada. E é porque não fez nada. E se tivesse feito? Você está entendendo? Eu já falei isso várias vezes. O homem é desse jeito. Ele fere e ele daqui a pouco está como se não tivesse nada acontecido. Você está entendendo? Ele fere hoje, quando se passa um segundo, ele já esqueceu. A mulher é diferente. Se o homem fere hoje, 20 anos depois, se tu vê ela bater nas portas do guarda-roupa, nem pergunta por quê. Viu? Pergunte não. Você vê ela séria, cara fechada, não está para conversa. Se tu for perguntar, ela vai te dizer. Vai. O que foi, bem, que tu está assim? Tu se esqueceu, foi? Se esqueceu? O que foi, bem? Eu lembro, como se fosse agora. O que foi? Há 25 anos atrás. Tu pensa que eu esqueci, é? Esqueci não. O que? Eu lembro como se fosse hoje, em tal lugar, o horário, 12:30, eu estava com a saia vermelha, você estava com a camiseta verde. Lembra? Lembra de todos os detalhes, irmão. A mulher lembra, é memória, é mais forte do que HD. Irmão, ela lembra de tudo. Tão verdade é que tem marido que se você perguntar para ele qual é o dia do seu aniversário, tem marido que não sabe nem o dia do aniversário dele. Que dia que é, bem, meu aniversário? Que dia que é? É porque é coisa que Deus faz, não tem explicação. Uma vez eu viajei para Paraíba, eu cheguei lá, todo mundo, tu tem quantos anos? Eu, 36. Todo mundo deu 36. E aí na última casa que a gente foi, quantos anos tu tem? Eu disse 36. A bicha falou, meu bem, é 37. Eu disse, não, bem, já falei para todo mundo que é 37. É 37. Vamos fazer as contas? Fez a soma lá, 37. Falei, meu Deus, arrumaram mais um para mim. Você está entendendo como é que funcionam as coisas? A mente da mulher é desse jeito. Então nós temos que entender que o que vai vencer a ignorância é o amor, é o perdão. É o perdão. Perdoe e libere perdão. Repita assim comigo nesta noite. Eu, neste momento, peço perdão a todos aqueles que um dia ofendi. E libero perdão a todos aqueles que um dia me ofenderam. Senhor Jesus, e a Ti eu peço perdão pelos meus pecados diante de Ti. Amém. Amém. O que é ligado aqui na terra é ligado no céu. O que é concordado aqui na terra é concordado no céu. E se tiver um ou dois, o Senhor está presente. Ele está presente aqui nesta noite. Deus não colocaria esta palavra no meu coração por acaso. Não foi uma coincidência. Eu tenho aprendido que a mensagem não é para quem não veio, é para quem está aqui, é para quem está sendo alcançado pela palavra. Porque vai ter alguém que vai dizer, nossa, mas fulano tinha que estar lá. Tinha que estar, não. Quem devia estar, está. Você está entendendo? Porque é com você que os que não estão vão aprender. Você está entendendo? É com você. É com a tua atitude. Um dia ele vai olhar para você e vai dizer, eu tenho que ser igual a ela, não tem jeito. Eu tenho que entender que eu estou errado. É desse jeito, você está entendendo? Sejamos luz no meio da escuridão. E sejamos o exemplo dos fiéis. Tem pessoas que estão sendo alcançadas por esta palavra e já estava decidido a assinar o que mais estão assinando nos últimos dias. Não é a assinatura do diploma. Você está entendendo? Não é a assinatura do benefício que saiu. Não é a assinatura da aposentadoria. Não. Não é a assinatura de autógrafo. Não é esta. A assinatura que mais tem saído nos últimos dias é a assinatura do divórcio. Mas Deus marcou essa noite para te dizer, em vez de divórcio, perdão. Em vez de separação, perdão. Deus vai restituir. Se você colocar em prática o que a palavra de Deus está falando ao seu coração nesta noite, Deus está te dando armas
para quebrar o concreto que está diante de você, aquele coração de pedra, aquele coração de ferro, aquele coração de madeira. O Deus é carpinteiro, Ele trabalha com ferro também, sabe trabalhar. Ele quebra o coração de pedra, Ele coloca um coração novo, quebrantado, arrependido e sincero, para mudar a sua vida, porque você está agindo conforme a direção de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Escute o que eu vou lhe dizer aqui. Os irmãos conhecem e sabem a respeito do que aconteceu com a minha irmã em 2003, quando ela foi assassinada por uma pessoa que comia dentro da nossa casa, que sentava na nossa mesa, que comia no mesmo prato, mas que, usado pelo inimigo de nossas almas, ceifou a vida da minha irmã com as próprias mãos. E quando a matéria passou no Linha Direta na época, porque passou no Linha Direta da Rede Globo, e no dia que passou aquela matéria, na manhã seguinte, o assassino da minha irmã foi preso lá no Piauí. E de lá do Piauí transferiram ele aqui para o presídio do Novo Gama. Eu lembro como se fosse hoje, o telefone de casa tocou, e era o delegado da delegacia, dizendo para o meu pai: o assassino da sua filha está aqui no presídio. E meu pai falou: eu quero ir aí ver ele. E o policial falou: o senhor tem certeza? Ele disse: quero, vou lá. E naquele dia eu fui juntamente com meu pai, missionária Terezinha. Quando a gente chegamos lá na delegacia, no presídio, todos os policiais que estavam de plantão parou tudo. Até os que registravam o boletim pararam. A gente entrou assim, adentrou no corredor, onde tinha poucas celas. Ele estava em uma cela sozinho, e aqueles policial tudo fortão, grandão, a maioria deles são daquele jeito, né, corpudo, e colocou assim uma fileira assim, de policial de um lado e do outro, e ficou um policial de um lado da grade da cela e um policial do outro. Meu pai se aproximou da grade, olhou para ele, ele baixou a cabeça, e meu pai falou assim para ele: meu filho, o que você fez? Naquele dia meu pai deu uma aula a respeito do que realmente é um homem de Deus, e o que realmente é a importância de perdoar. Meu pai falou: você acabou com a vida da minha filha, você tem noção do que você fez? Ele baixou a cabeça, começou a chorar, e disse: pastor, eu sei que o que eu fiz não tem volta, eu estou arrependido, mas eu quero pedir perdão para o senhor. E ele se aproximou assim da grade. Os policiais ficou com medo da reação do meu pai naquele momento, e eu vi as lágrimas descer no rosto do meu pai, e ele olhando nos olhos daquele assassino, dizendo: eu te perdoo, você está perdoado, meu filho. Meu pai ainda chamou ele de meu filho. Você está perdoado, meu filho, mas cuide da sua vida, da sua salvação, da sua alma, porque o meu perdão você já tem. Agora falta você se humilhar e pedir perdão para Deus. Naquele momento, os policiais, eu olhei, todos estavam chorando, abraçaram meu pai e disseram: o senhor verdadeiramente é um homem de Deus. Eu escutei policiais falando: se fosse uma filha minha, esse camarada não ia ficar nem para contar história, nem um dia sequer. Mas eu tenho visto aqui uma aula com o senhor realmente é um homem de Deus. É num momento como esse que nós vemos a diferença entre o que serve e o que não serve. A Bíblia fala que os nossos filhos são herança do Senhor. Ele dá, mas depois Ele leva para si. Aleluia. Os anos se passaram. Deus deu oportunidade para aquele homem. Deus deu oportunidade para ele se arrepender verdadeiramente de todo o seu coração, para que ele viesse se entregar a Cristo, entregar a sua alma a Cristo, para que ele vivesse uma vida de comunhão com Deus e abandonasse as práticas do passado em que ele havia cometido em derramar sangue inocente. Mas ele não aceitou.
E no ano de 2010, aquele homem desceu à sepultura, morreu por conta de dívida de drogas. Mas uma coisa foi clara: a palavra foi pregada para ele. Meu pai liberou o perdão para ele, e dali em diante foi entre ele e Deus. Porque imagina, irmão, eu estou falando de um assassino. Imagina se aquele homem tivesse partido e meu pai tivesse dito para ele: eu não te perdoo. Porque tem pai e mãe que diz isso. Quem vai entender a dor de um pai e de uma mãe que perde um filho? É somente quem perde é que sabe a dor. Aleluia! Mas meu pai, se ele não tivesse feito aquilo, quem sabe hoje meu pai diria consigo mesmo: que homem de Deus sou eu que não perdoei ele? Ele morreu e eu não perdoei. A parte foi feita, meu pai fez a parte dele em perdoar, e cabe a mim, e cabe a você, e cabe a nós nessa noite também perdoar e liberar perdão. O maior exemplo disso foi Jesus. Quando quiseram apedrejar a mulher pecadora, o Senhor disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Os acusadores desapareceram. O Senhor disse: onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram, e eu também não te condeno. Mas vai e não peques mais. Você está entendendo? Lembra quando Jesus na cruz, um ladrão de um lado e do outro, um ladrão acusando o mestre, e o outro disse: não, nós estamos aqui porque merecemos. Ele não fez nada. Ele olha e disse: mestre, lembra-te de mim, rei, quando entrardes no teu. Naquele momento o Senhor deu uma aula pregado no madeiro. Antes de dar o seu último fôlego de vida, o Senhor olha e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você está perdoado, meu filho, porque não há um coração quebrantado e arrependido e sincero que não venha alcançar a misericórdia de Deus. Se você pecou contra seu irmão, contra a sua irmã, libera perdão. Aliás, peça perdão. Se pecaram contra você, libera perdão. E se pecou contra Deus, peça perdão a Ele hoje, porque o perdão de Deus e a misericórdia dEle nos alcança para a glória do seu poderoso nome. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos, eu quero orar por você agora. Você que está no templo, você que está em casa, não desista de lutar. Não desista da tua família. Não desista do teu esposo, não desista da tua esposa, não desista do teu casamento, não desista dos teus filhos, não desista do teu chamado, não desista do teu ministério, não desista de lutar, prossiga, avança, faça o que deve ser feito, quebrante o teu coração, que você seja o espelho que reflete a presença de Deus na vida de outras pessoas, e sejamos a luz do mundo, o sal da terra. O diabo quer trazer contenda dentro da tua casa, dentro da tua família, querendo colocar filhos contra pai, pai contra filhos, mas hoje o inimigo já perdeu esta batalha, porque perdão vai acontecer na casa de pessoas nesta noite. Tem pai, tem mãe que vai chegar em casa, vai abraçar a filha, vai abraçar o filho e vai dizer, não muitas palavras, só vai dizer: meu filho, minha filha, eu te perdoo, eu te amo, vamos viver um novo tempo, a nova história. Vai ter esposa, vai ter esposo, e vai olhar um para o outro e vai dizer: eu te perdoo, e outro vai dizer: eu te perdoo, também me perdoa. Vai liberar perdão, e vai haver presença de Deus na casa, na família. O império das trevas vai cair por terra, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Te prepare para prosperar, te prepare para vencer, porque a presença de Deus te envolve nesta noite. Recebe a presença de Deus sobre a tua vida agora. Começa a sentir o aquecimento do Espírito de Deus sobre a sua vida. Que a presença do grande Deus e eterno Pai venha te envolver nessa noite. Que Ele venha renovar as tuas forças, venha alegrar o teu coração e te ajudar a prosseguir no caminho da bênção para a glória de Deus.
Se tem alguém que não queria que eu pregasse esta palavra nesta noite, é o adversário de nossas almas, porque ele sabe que a partir deste momento, através desta palavra, sentenças serão revogadas, decretos serão anulados, assinaturas serão canceladas. Deus está entrando com providência na tua casa, na tua família, na tua história nesta noite. Recebe o fortalecimento e o agir de Deus sobre a tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Tem alguém nessa noite que recebe esta palavra e queira reconciliar com o Senhor, entregar a sua vida a Jesus? Ou estão todos firmados com Cristo? Tem alguém nessa noite que reconhece que precisa de um novo recomeço, de uma nova história, que quer entregar a sua vida a Cristo e passar a viver uma vida de bênçãos e de sinceridade e fidelidade com o Senhor? Tem alguém nessa noite que queira fazer uma aliança com o Senhor? Ele te chama, Ele te ama, Ele quer te salvar. Tem alguém? Estão todos firmados?